Muito bom dia com alegria. Eu desejo para você um belo dia. Eu estou feliz por estar aqui. Hoje é o dia do Senhor que Ele fez para nós o louvarmos. Estou feliz porque tenho vida, tenho saúde, tenho alegria. Estou feliz porque estás aqui daí do outro lado para ouvir falar mais um pouco de Deus. E hoje vamos falar de ação de graças. Ao longo deste mês de novembro, a nossa igreja enfatizou ação de graças. Há países como os Estados Unidos que falam de ação de graças. E é feriado. Todos nós temos familiares nos Estados Unidos e ouvimos falar do Thanksgiving Day, Dia da Ação de Graças. E a Ação de Graças é festejado porque celebrava festa após as colheitas. Mas a Bíblia, a nossa doutrina que nós seguimos, diz que nós devemos render graças a Deus. Nós temos o versículo aqui ao lado: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque sua misericórdia dura para sempre. A Bíblia é mais antiga do que a aclamação do Dia da Ação de Graças. E nós somos chamados a agradecer a Deus, nós somos chamados a glorificar, nós somos chamados a exaltar. Tu estás vivo, tens saúde, tens família, então comigo vamos cantar Nós Damos Graças ao Senhor. Nós damos graças ao Senhor, nós damos graças pelo seu amor, nós damos graças ao Senhor, nós damos graças pelo seu amor. Pela manhã as aves cantam ações de graças ao nosso Salvador. Pela manhã as aves cantam ações de graças ao nosso Salvador. E tu, amigo, por que não cantar ações de graças ao nosso Salvador? E tu, amigo, por que não cantar ações de graças ao nosso Salvador? Nós damos graças ao Senhor, nós damos graças pelo seu amor, nós damos graças ao Senhor, nós damos graças pelo seu amor. Pela manhã as aves cantam ações de graças ao nosso Salvador. Pela manhã as aves cantam ações de graças ao nosso Salvador. E tu, amigo, por que não cantar ações de graças ao nosso Salvador? E tu, amigo, por que não cantar ações de graças ao nosso Salvador? Este coro diz-nos, pergunta: e tu, amigo, por que não cantas ações de graça? O que quer dizer ações de graça? Ação de graça é ser grato. Ser grato a Deus é dizer obrigado quando se é rapaz e obrigada quando se é menina. Agradecer a Deus por tudo que Ele tem dado, que Ele nos faz e continua a fazer no futuro. E como lição de hoje, vamos ter a história dos 10 leprosos que já se contou aqui na televisão e que nós conhecemos da Bíblia. Se tens a tua Bíblia, abra em São Lucas, capítulo 17, de 11 a 29. Não temos tempo para ler, mas vai ficar e tu lerás depois com os irmãos, com a família toda. Os 10 leprosos. O que é que a Bíblia nos diz? Que haviam 10 leprosos. A doença, já o nome diz, chamava-se lepra. Lepra é uma doença contagiosa, ainda mais naquela altura não havia cura. Então as pessoas com esta doença
largavam a família, largavam a sua cidade, a sua aldeia e iam viver fora, separados de todos. E viviam tristes sem esperança. Mas a Bíblia conta-nos que Jesus ia para Jerusalém. Jesus, aquele que veio salvar, que veio curar de todas as nossas enfermidades físicas e de enfermidade do coração. Quando os leprosos ouviram que Jesus ia passar, de tristes, ficaram alegres, porque quando Jesus passa, tudo se transforma. E a Bíblia diz-nos que ao ouviram falar de Jesus, nós iremos até lá porque já ouvimos falar que Ele cura, já curou cegos, já curou paralíticos, até mortos, como Lázaro fez viver. Por que é que Jesus não nos curará? Então resolveram esperar Jesus passar. E quando Jesus ia passando pela rua, eles gritaram: Jesus, Jesus, tem misericórdia de nós. Jesus, tem pena de nós, cura-nos. Nós queremos ficar com a nossa família e amigos, queremos voltar à nossa vida normal. Jesus, como Deus amoroso, Deus de cura, Deus de amor, teve compaixão dos leprosos. A Bíblia diz que Jesus teve compaixão. Então Jesus mandou esses 10 leprosos irem ao templo para mostrar ao sacerdote. Era hábito naquela altura. E, claro, eles, com toda a vontade de serem curados, foram a correr para o templo. Eram 10, mas um deles viu para a sua pele. A pele estava limpa, já não tinha aquela doença. Voltou atrás, voltou para Jesus. Jesus, ao ver esse homem aproximar dele, disse: mas quantos eram? 1, 2, 3, 4, foi contando. 8, 9. Eram 10, mas voltou apenas um. E ele voltou, ajoelhou-se e agradeceu a Deus, a Jesus, pela cura. Jesus ficou contente porque ele disse: a tua fé, tu tiveste fé. A fé moveu o leproso e ele ficou curado. Depois vocês vão consultar, a Bíblia diz que ele ficou curado logo naquela hora. E o que é que nós aprendemos aqui? Jesus é um Deus de cura. Ele cura todas as nossas enfermidades, então devemos agradecê-lo e esperar por ele. O que é que nós aprendemos? Eram 10 leprosos e apenas um veio agradecer. É assim que acontece conosco. Às vezes nós recebemos e nós não agradecemos. Quando as coisas não correm mal, nós reclamamos. Quando correm bem, nós não agradecemos. E agora gostaria de pedir-te uma coisa. Pensa em quantos benefícios, quantas coisas boas tu tens para agradecer. E a Bíblia diz: rendam graças ao Senhor. Deem graças ao Senhor, porque o Senhor é bom. O Senhor nos ama e Ele provê tudo quanto nós temos necessidade. E hoje vamos enumerar algumas bênçãos que Deus nos tem dado, mas depois vais fazer uma listagem e vai ver que não vai dar. O tempo não vai dar, vai ficar pouco por todas as bênçãos que tu tens recebido. Já paraste para agradecer a Deus pela vida? Tu tens saúde, energia, ar que respira, a luz do sol que nos dá ânimo no dia a dia. Tens agradecido a Deus pela vida, pela tua vida, pela vida dos teus pais, pela vida dos teus amigos e da tua família. Tens agradecido a Deus pela tua família. Família de sangue, família, amigos do trabalho, colegas, a nossa vizinhança. Tens parado? O que seria da tua vida se não tivesses amigos? Uma outra bênção, nosso país. Já paraste para agradecer a Deus por esses 10 grãozinhos de terra que Deus espalhou no meio do mar? Não é?
rodeado de mar, que nos dá vontade de sair, ir para conhecer novos países, coisas bonitas, mas também país de rochas nuas que quando chove ficam cobertas de verde, que nos dá esperança e a alegria de viver. Já paraste para agradecer a Deus pelo nosso país, Cabo Verde? Já paraste para agradecer pela prestação de serviços que tu tens? O padeiro que faz o pão quentinho, polícias que vigiam a rua, a servente da escola que deixa a tua sala limpa e arejada. Tantas e tantas outras coisas que nós podíamos enumerar na prestação de serviços. Deus nos pede também para sermos gratos pela liderança. Liderança, aqueles que estão à frente. O Presidente da República, o nosso Primeiro-Ministro e o seu governo, os pastores, o superintendente da nossa igreja, os nossos professores que no dia a dia estão conosco. Já paraste para agradecer por ter o gestor da tua escola, o diretor da tua escola, o chefe de turma, o chefe da equipa, todos quando estão na liderança? Nós precisamos de alguém para estar à frente e nos orientar. E eles precisam de Deus para os orientar. Ser grato. Não é? Outros, vai lá, ajuda-me a enumerar outros benefícios, outras bênçãos que Deus. Tantas, tantas e tantas. Neste momento eu já me lembrei de uma bênção. Neste momento, tens a igreja em casa, as tecnologias. Podes falar com o teu familiar que está na terra longe, através do telefone, do telemóvel. Podes ver, se quiseres, através do vídeo. Agora, com a pandemia, tens aulas em casa. Que bênção! Mas para ter aulas em casa precisas de televisão, precisas de computador, precisas de recursos para os custos que acarretam. Graças a Deus tem tudo isso. Já paraste para agradecer tudo isto? Graças a Deus. Eu sou grata a Deus por tudo isto. E tu? Não é? Eu sou grata a Deus. Agora, podes dizer, mas às vezes acontecem coisas que não são muito boas, que não são agradáveis. A Bíblia diz, estás a lembrar daquele versículo em Tessalonicenses 5:18? Em tudo dai graças. Há coisas boas como essas que nós já enumeramos, mas há coisas menos boas quando estamos doentes com esta pandemia. Nós não podemos abraçar. Nós não podemos ir para a casa da nossa tia, mas, de um outro lado, Deus deu-nos recursos para comprar o álcool gel, deu-nos recursos para comprar a máscara, deu-nos entendimento para ver que nós temos que estar distantes do outro, que nós temos que praticar a higiene. Não é? Quando nós perdemos alguém, é motivo para agradecer a Deus. Quando ficamos na cama e não podemos sair, é motivo para agradecer a Deus. Em tudo devemos dar graça. Deus, ajuda-me a aceitar, porque muito mais tens feito por mim do que isto. Sejamos gratos a Deus. E a Bíblia diz, não é? E nós temos na Bíblia a bênção maior, maravilhosa graça. Temos esta listagem, já fizeram mais em casa, mas a salvação. Deus deu o seu Filho unigênito para morrer pelos nossos pecados. E a salvação que nós temos, a alegria da salvação é de graça. Nós não pagamos nada. Nós temos motivos para agradecer. Nós temos motivos para ser gratos. O que é que nós aprendemos hoje? Nós devemos ser gratos. Gratos a Deus que nos dá tudo e que provém tudo. Grata à família, aos nossos pais. Os nossos pais provêm-nos o alimento, provêm-nos o vestuário, provêm-nos a alimentação, mas nós devemos dizer obrigado. Obrigada aos nossos pais. Devemos agradecer os nossos professores, devemos agradecer a todos. Não é? E quando temos dificuldades, sejamos
como o leproso. Não é? Porque quando temos fé, ajamos por fé. Né? Por fé, sejamos como os leprosos, tenhamos fé e peçamos a Deus e agradeçamos a Deus. Em tudo dai graças. Então o que é que nós aprendemos hoje? Deus cura, Deus ama, Ele dá-nos tudo, mas Ele pede que sejamos gratos e rendamos graças a Ele. Então sejamos gratos, que tenhamos a gratidão como nosso estilo de vida. Obrigado, Senhor. Obrigada, Senhor, por tudo quanto nos tens dado. Então, vamos orar, agradecendo a Deus por esse tempo e por tudo quanto Ele nos tem dado. Senhor Jesus, nós estamos gratos pela Tua presença. Nós estamos gratos pela vida, pelo ar que respiramos, pelo sol lá fora que nos dá ânimo. Nós Te agradecemos pela oportunidade de falar de Ti. Aceita a nossa gratidão. Agradecemos pela salvação que Tu nos deste. Ajuda-nos a ser gratos pela alegria da salvação. Fica conosco, continua nos abençoando e em tudo seja nosso Senhor e Salvador, hoje e sempre. Amém. Saudamos a todos os nossos irmãos e amigos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é uma manhã de gratidão ao nosso Deus por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Queremos agradecer a Deus por esta oportunidade que temos de estar convosco nesta manhã. Agradecemos a Deus também pelos irmãos espalhados pelas nossas ilhas e também na diáspora. Agradecemos a Deus também por esta casa que tem nos apoiado através da transmissão desses cultos e também da escola dominical. E também agradecemos a Deus por todos quantos têm colaborado para que a palavra do Senhor chegue à vossa casa. Nesta manhã nós vamos orar e pedir a bênção de Deus sobre este tempo. Pai, nós Te louvamos nesta manhã pela Tua graça, Te louvamos, ó Deus, pela Tua unção, Te louvamos, ó Deus, pela bênção de estarmos aqui neste lugar. Te louvamos, ó Deus, porque a Tua graça nos basta. E nesta manhã suplicamos uma bênção especial, ó Deus, sobre todos aqueles que estão ouvindo nesta manhã e assistindo este programa. Nós Te louvamos, ó Deus, pela vida dos colaboradores desta casa. Nós Te louvamos pelos irmãos que têm nos apoiado na direção dos coros e também dos hinos. E, Senhor, que Tu possas abençoar a cada um de uma forma especial. Nós oramos, ó Deus, para aqueles que estão adoentados, que a Tua cura possa chegar, ó Deus, a eles, Senhor. Também pedimos, ó Pai, a favor daqueles que perderam os entes queridos nesta semana que passou, Senhor, que a Tua graça, que a unção do Teu Santo Espírito possa cair sobre, ó Deus, essas pessoas e também que o Teu Espírito possa trazer o verdadeiro consolo. Nós somos gratos, ó Deus, porque, na verdade, Tu nos amas e tem nos sustentado a cada manhã. Oramos agradecidos e pedimos essas bênçãos no precioso nome de Jesus. Amém. Amém. É bastante para mim a Tua graça. A palavra nos diz, não é, que ela é suficiente nas nossas vidas. Então somos gratos a Deus pela Sua graça que nos acompanha cada dia, cada manhã. É bastante para mim a Tua graça. É bastante para mim a Tua graça, receber a salvação e o Teu perdão. É maravilhoso saber que para sempre com Jesus vou viver. É bastante para mim a Tua graça é melhor que a vida. A Tua graça é melhor que a vida.
possamos levantar as nossas mãos para agradecermos a Deus pela sua graça. Eu te agradeço, ó Deus. É o coro que vamos entoar ainda nesta manhã. Sejamos gratos a Deus por tudo aquilo que tem feito por nós. Eu te agradeço, ó Deus, por se lembrar de mim e ver o seu favor. É que nos faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro e não desisto. Eu sou Deus, sou Deus. Você mudou a minha história. Fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço eu te agradeço, Deus, Filho de Israel, não me deixou morrer e nem desanimar. É como aquela mãe que não desiste. Você me fez crescer, você existe. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Amém. Possamos dizer, eu te pertenço, ó Deus, e eu te agradeço por Jesus Cristo ter me salvado e ter me levado a ti. O hino 63 nos diz para ficarmos firmes nas promessas de Deus e que a graça de Deus esteja sobre nós e possamos confiar firmemente, não é, no grande amor do nosso Deus. Firme nas promessas do meu Salvador, confiado sempre no seu grande amor, cantarei alegremente seu louvor. Firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, do Cristo, firme, firme, firme nas promessas do Senhor, firme nas promessas
firme nas promessas, hei de resistir às maiores provações que possam vir. Que nesta manhã a graça do Senhor seja derramada sobre cada um de nós e que possamos resistir firmes nas provações. Ainda o hino 159, graça excelsa, essa graça que Deus tem derramado sobre nós e que, na verdade, nos ajuda a resistir os dias de provações, dias de lutas e dificuldades. Graça excelsa do Senhor, bendito-me achou, que está no céu, me fez ver da morte me salvou. Lutas, laços e tentações caíram sobre mim, porém a graça me valeu e será para sempre assim, porque Deus tem prometido essa graça sobre cada um de nós, sobre todos aqueles que nele confiam. E nesta manhã, nós temos o desafio da palavra do Senhor. O mês de novembro, na verdade, é o mês em que dedicamos a ação de graças, como já ouvimos na escola dominical pela nossa irmã, Dona Dulce Pires, que falou muito bem que devemos ser gratos a Deus. E nesta manhã eu queria mencionar esta graça de Deus. E devemos ser gratos a Deus por esta graça. Porque sem esta graça é impossível nós vivermos neste mundo, devido às circunstâncias adversas que nós temos passado, que temos atravessado. Mas a promessa da palavra do Senhor é que essa graça nos basta. E o texto para a nossa consideração, nesta manhã, se encontra no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versos 7 a 10, que nos diz o seguinte: E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse:
a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Glória a Deus pela sua palavra. A graça de Deus na tribulação. E como eu tinha dito, nós devemos ser gratos a Deus por esta graça que Ele derrama sobre cada um de nós, principalmente nos momentos em que nós passamos por adversidades e por tribulações. O apóstolo Paulo, sem dúvidas, um dos grandes escritores da Bíblia, vendo pela sua vida, pela sua entrega após a sua conversão, muitas vezes nos tentados a dizer, por aquilo que fez para Deus, não podia passar, ou não devia passar por dificuldades, por tribulações. Mas Paulo, em todos os livros, ou praticamente em todos os livros, ele sempre cita alguma coisa que tenha acontecido na sua vida, e essa coisa não foi algo bom. Ele falou dos açoites, ele falou de perseguição, de perseguidor da igreja passou a ser o perseguido, e ele fala de naufrágios, tudo por causa do amor que ele tinha pelo Evangelho e pela pessoa de Jesus Cristo. A graça ela é definida como um favor imerecido da parte de Deus. E como um favor imerecido, ela nos ajuda na tribulação, nas lutas e nas provações. E nós queremos nesta manhã mencionar alguns aspectos da nossa vida que nós podemos ver claramente esta graça operando, esta graça trabalhando quando nós passamos por situações adversas. Em primeiro lugar, eu quero vos dizer, meus amados irmãos e amigos, que a graça de Deus nos ajuda a desenvolver e a exercitar a nossa confiança em Deus. Na tribulação, nós tiramos os nossos olhos das nossas capacidades, dos nossos recursos, para colocarmos os nossos olhos em Deus. Confiança no Deus Todo-Poderoso, confiança de que Ele operará um rápido livramento, confiança de que Ele nos sustentará na provação e nas lidas da vida humana, que muitas vezes não são adversas. A graça de Deus nos ajuda a desenvolver e a exercitar a nossa confiança em Deus. Precisamos confiar mais em Deus. E essa graça nos ajuda a exercitar a nossa confiança em Deus. E o apóstolo Paulo, no texto que nós acabamos de ler, demonstra claramente a sua confiança em Deus. Ele diz, porque na fraqueza me gloriarei, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Paulo tira os olhos das suas capacidades, daquilo que ele era como um servo de Deus, para colocar os seus olhos em Cristo, esse Deus que merece toda a nossa confiança. Confiemos, pois, em Deus. Porque a palavra nos diz, quando Paulo pediu a Deus que tirasse o espinho da carne, Deus lhe disse, Paulo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. É quando nós estamos fracos que Deus chega com essa graça poderosa
para nos fortalecer, para nos restaurar. E então nós precisamos confiar em Deus para que essa graça possa atuar sobre cada um de nós. Mas a graça também de Deus nos ajuda a desenvolver e a exercitar a paciência. Além de confiar em Deus como seres falíveis que nós somos, e porque temos dificuldades em esperar pelo tempo de Deus, para que as coisas aconteçam segundo a vontade de Deus, ou seja, somos impacientes quando passamos por adversidades. E é nesta hora que a graça de Deus nos ajuda a desenvolver e exercitar a paciência como uma capacidade para suportar as dificuldades e as tristezas e também problemas que nós enfrentamos no dia a dia. É através dessa graça divina que Deus aprimora em nós o caráter e essa dependência dele. E a graça de Deus nos ajuda a sermos pacientes na tribulação, nos diz a Bíblia, para esperarmos para que o tempo de Deus chegue, para que a ação de Deus chegue, porque Deus não falha. Deus nos diz a palavra, Ele não é homem para mentir, e a sua promessa cumpre-se sempre. O grande pregador do século XIX, Charles Spurgeon, disse o seguinte: a paciência dos santos prova o poder da graça divina. Há um farol no mar alto, a noite está calma. Não posso dizer que a sua estrutura é sólida ou não. A tempestade precisa desabar sobre ele, ou seja, o farol. E só assim saberei que continua de pé. E ele continua dizendo: assim também é a obra do Espírito Santo. Se ela não fosse cercada por águas tempestuosas, em muitas ocasiões, não saberíamos o quão firme e segura é. As obras-primas de Deus são aqueles homens e mulheres que permanecem firmes e inabaláveis em meio às dificuldades. E isso é possível, meus amados irmãos e amigos, somente pela graça de Deus. Porque, humanamente falando, não temos recursos nem capacidades que nos ajudam, na verdade, a perseverarmos ou a termos a paciência nas tribulações, nas lutas que nós enfrentamos no dia a dia. E este grande pregador tem esta plena convicção. Mas também a graça de Deus nos ajuda a desenvolver e a exercitar não só a confiança em Deus, não só a paciência, mas também a perseverança. Se a paciência é a capacidade para suportar dificuldades e esperar pelo tempo de Deus, a perseverança é a capacidade de não desistir enquanto esperamos. É preciso persistência para não desistirmos até que cheguem o socorro e a provisão divinos. Meu amado irmão, nesta manhã, eu quero te dizer, e meu amigo também, fique firme, porque as promessas de Deus, as promessas do nosso Deus, não hão de tardar, nos diz a Bíblia. Então persevere quando estiver a passar por lutas e provações. Lutas e provações como as que temos enfrentado neste tempo, porque Deus há de cumprir as suas promessas. E a Bíblia nos diz que as promessas de Deus chegam sem tardar. Então persevere no Senhor. E eu creio e tenho a plena certeza que essa perseverança é possível somente por causa desta graça. E nós vemos isso na vida do apóstolo Paulo. Ele quis perseverar
na graça de Deus, mesmo com um espinho na carne, mesmo com uma vontade que esse espinho fosse tirado por Deus, mas ele entendeu que precisava perseverar no Senhor, até que Deus o ajudasse completamente. No meio das dificuldades, das coisas ruins, surge o verdadeiro ou a verdadeira bênção de Deus. Vencemos todo o desalento e desesperança que surgem nos momentos difíceis das nossas vidas, confiando naquilo que o apóstolo Paulo diz em Romanos 8:28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu decreto. E nesta manhã, eu queria concluir ainda com uma passagem do apóstolo Paulo no livro de Romanos, capítulo 5, versos 3 e 4, em que ele diz: não somente isto, mas também gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência experiência e a experiência a esperança. Então, sejamos pacientes, confiemos em Deus, perseveremos nos tempos difíceis, porque esses tempos nos trazem experiência que nos ajuda no dia de amanhã, mas também a experiência de um relacionamento mais profundo com Deus. Cada luta, cada tribulação traz-nos uma nova experiência. E cada experiência, a maturidade espiritual. E essa maturidade nos leva a viver com uma esperança inabalável em Deus. Que Deus nos abençoe nesta manhã. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco desde agora para sempre. Amém. Deus nos abençoe. Rompendo em fé para concluirmos este tempo nesta manhã.